Olha, O Sol é para Todos é muito mais que um clássico, né? É como se a gente abrisse uma janela direto para o coração do sul dos Estados Unidos, lá nos anos 30. A gente vai entrar num mundo onde a inocência de uma criança está prestes a dar de cara com uma realidade bem dura, de preconceito e de injustiça. Vamos juntos entender por que essa história bate tão forte até hoje. Para a gente mergulhar de cabeça nessa história, a primeira coisa é entender o conceito do merlo. E essa ideia, gente, é o centro moral da coisa toda. Pensa assim, um merlo é um passarinho que não faz mal a ninguém, ele só canta para alegrar a gente. Então, matá-lo é o símbolo da maldade pura, sabe? É destruir a inocência, é machucar quem só faz o bem. Parece simples, né? Mas vocês vão ver como isso se aprofunda ao longo da narrativa. Então, vamos lá. A nossa viagem começa em Maycomb, no Alabama. E é importante ver essa cidade pelos olhos de uma criança. É aquele cenário de verões que não acabam mais, de brincadeira na rua o dia todo. Só que por baixo dessa camada de cidadezinha pacata, Macon guarda uns segredos bem sombrios e um preconceito que tá, nossa, enraizado em tudo. E quem nos guia por essa cidade é a Jean Louise Finch, mas pode chamar ela de Scout, que é como todo mundo a conhece. O mais legal aqui é o seguinte, a história é contada pela Scout já adulta, olhando para trás, lembrando da infância. Isso cria uma mistura incrível, né? A gente tem a inocência da criança vivendo aquilo, mas com a sabedoria da adulta que já entendeu o que tudo significava. É essa jornada dela que a gente vai seguir passo a passo. E no coração de Macon, a gente encontra a família Finch. Tem a Scout, nossa narradora super corajosa. Tem o Jem, o irmão mais velho dela, sempre naquele papel de protetor. E, claro, tem o pai deles, Atticus Finch. Gente, Atticus não é só um advogado. Ele é a bússola moral da história. A pessoa que guia não só os filhos, mas a gente também, através de tudo isso. Toda infância tem aquele mistério. Aquela casa meio assombrada da rua, né? Bom, para Scout e para o Jem, esse mistério se chama Boo Radley. Ele é a lenda do bairro, aquele vizinho que ninguém nunca viu, que vive trancado em casa e que, claro, vira o centro da imaginação e do medo das crianças. A casa dos Radley é praticamente um lugar de fascínio e terror para eles. Só que, como a gente sabe, as brincadeiras de verão uma hora acabam. E é aí que a história dá uma virada. O tom muda completamente. A inocência da infância vai ser obrigada a encarar de frente a realidade do mundo dos adultos. Uma realidade bem dura e muitas vezes bem injusta. E o ponto de virada é este. Atticus assumem a defesa de Tom Robinson. Agora, vamos situar as coisas. Numa cidade como Macon, lá nos anos 30, essa decisão não era só um trabalho, era um ato de coragem imenso. Uma decisão que colocou Atticus e toda a família dele contra a cidade inteira, contra todas as tradições e preconceito. O que a gente tem aqui é um verdadeiro choque de mundos. De um lado, você tem os valores do Atticus, a verdade, a integridade, a compaixão. E do outro, do outro tem o preconceito de Macon, que é movido a medo, a uma tradição cega e uma teimosia danada de não querer enxergar os fatos. É uma batalha de valores, bem no meio da cidade. E onde essa batalha toda vai acontecer? No lugar mais público que existe, dentro de um tribunal. Esse julgamento é o coração pulsante da história. É o evento que vai virar o mundo das crianças de cabeça para baixo para sempre. Lá no tribunal, o Atticus apresenta uma prova que deveria acabar com a discussão na hora. Uma prova irrefutável. O braço esquerdo de Tom Robinson é completamente inutilizado, por causa de um acidente antigo. Ou seja, era fisicamente impossível ele ter feito o que estavam dizendo que ele fez. A lógica, a evidência, tá tudo do lado dele. A questão é, será que a lógica basta para vencer? O próprio Atticus já meio que dá a resposta. Ele sabe muito bem que o preconceito não tem nada de racional. É uma força tão, mas tão poderosa que consegue cegar as pessoas. Elas simplesmente não enxergam a verdade, mesmo que ele esteja bem na frente do nariz. E, tragicamente, ele estava certo. Mesmo com todas as provas, o júri condena Tom Robinson. O veredito? Culpado. Para Jem e Scout, que estão ali vendo tudo da galeria, esse é o momento. É o momento em que aquela fé que toda criança tem na justiça, na ideia de que o bem sempre vence, essa fé é simplesmente estilhaçada. O julgamento pode ter acabado, mas as consequências dele, essas estão só começando. Aquele ódio todo que veio à tona no tribunal agora cria umas sombras que começam a seguir as crianças para casa. Imagina a cena, uma noite bem escura. Scout e Jem estão voltando sozinhos de uma apresentação da escola. De repente, eles escutam passos. Passos atrás deles.
A tensão vai subindo, subindo, até que, do nada, eles são atacados. É um ataque violento. No meio daquela confusão, na escuridão total, o James se machuca feio. Mas aí, quando tudo parece perdido, alguém aparece e salva os dois. E quem era esse herói misterioso? A figura que saiu das sombras para protegê-los. Ninguém menos que Bo Hadley. É isso mesmo. Aquele monstro que eles tanto temiam, a lenda do bairro, na verdade, era o anjo da guarda deles o tempo todo. Essa revelação, uau, incrível. E ela amarra todas as pontas soltas da história. É nesse ponto que tudo se conecta. A empatia, a inocência, o que significa ser corajoso de verdade, tudo faz sentido. E é aí que a gente finalmente entende quem são os melos da história. Lembra? Tom Robinson era um homem bom, inocente, que foi destruído pelo ódio racial. E o Bo Radley era outro. Uma alma boa, machucada pela crueldade das pessoas, que foi forçada a se esconder do mundo. No fim das contas, tudo volta para uma das lições mais famosas e mais bonitas da literatura, que o Atticus ensina para Scout. Ele diz algo como: você nunca entende de verdade uma pessoa até que você entra na pele dela e anda por aí. É um recado direto e poderoso sobre empatia, né? A ideia é de que, para entender alguém, a gente precisa primeiro tirar os nossos próprios sapatos, as nossas próprias certezas. E é com essa reflexão que a história nos deixa. A mensagem do livro continua sendo, nossa, super atual, tão relevante hoje quanto era na época. E o desafio que fica no ar é este: o quanto nós realmente nos esforçamos para ver as pessoas ao nosso redor, para além de nossas próprias suposições. A resposta para essa pergunta, talvez ela diga muito sobre o tipo de mundo que a gente está construindo.